Olá, e aí, tranquilo? Vamos dar continuidade aqui à matéria, vamos falar agora, vamos continuar vendo os métodos para classificar argumento, tá certo? A gente viu os diagramas lógicos. Esse é o método mais fácil e, assim, também um dos mais utilizados. Você lembra que é sempre que você sempre que tiver no argumento as palavras todo, algum e nenhum ou seus sinônimos, você vai trabalhar com esse método, tá certo? Só que algumas vezes, né, você não vai conseguir trabalhar com esse método e aí você precisa saber qual método você vai trabalhar, porque você precisa resolver a questão para poder você ganhar o ponto e você passar no concurso e virar servidor público e ficar tranquilo, não é isso? E pode ter certeza que você vai passar, porque eu vou dizer aqui para você o que você precisa fazer para você passar, tá certo? Vou falar quais são os outros métodos, a gente vai ver aqui agora, vai bater em cima deles, vai aprender também e vamos conseguir. Então vem nessa aí. Olha aí, métodos utilizados para verificar a validade dos argumentos. O próximo método que a gente vai ver aqui é o método das premissas verdadeiras, tá certo? Sempre que você não conseguir utilizar o método dos diagramas lógicos, no caso, quando não tiver as palavras todo, algum e nenhum, a gente pode usar esse método aqui. Mas, para a gente usar esse método, a gente precisa primeiro o quê? Já vendo que não dá para usar diagrama, a gente, para usar esse método, precisa saber se nas premissas, observa, nas premissas, você tem ou uma conjunção ou uma proposição simples, tá certo? Por quê? Porque essas duas serão nossos pontos de partida, tá certo? Serão nossos pontos de partida. Observe o nome do método, premissas verdadeiras. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar as minhas premissas como sendo verdadeiras. Considerar significa eu estou afirmando que elas são verdadeiras, tá certo? Por isso que eu preciso, nas premissas, ter uma conjunção e uma proposição simples. Por quê? A proposição simples, se eu disser que ela é verdadeira e pronto. E a conjunção, vamos lembrar lá? A conjunção só tem um jeito dela ser verdadeira, é quando tudo for verdadeiro, não é isso? Então, você precisa disso aqui. Para utilizar esse método premissas verdadeiras, você precisa ter nas premissas, tá certo? Nas premissas precisa ter ou uma conjunção ou uma proposição simples, porque esse será o ponto de partida, certo? E aí, o que é que você faz? Você diz, você afirma que as suas premissas são verdadeiras e passa a trabalhar a partir daí. A partir daí como? A gente vai dar valores às proposições simples, né, que vão estar montadas na estrutura lógica. Eu vou já mostrar isso para vocês aqui no exemplo que a gente tem aqui. A gente vai dar valores para as proposições simples que estão lá, de acordo com os conectivos. E aí, se a gente está admitindo as premissas verdadeiras, a gente vai julgar no final somente a conclusão. Porque ó, as premissas, você já disse que é verdadeira, tá certo? As premissas já são verdadeiras, beleza? Se a conclusão, olha aí, se a conclusão também for verdadeira, o que que nós temos? Nós temos argumento válido, tá certo? Por quê? Premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, argumento válido. Porém, a gente já disse que nossas premissas são verdadeiras, mas se a conclusão for falsa, olha aí, vou botar aqui, desculpa, apagar aqui rapidinho. Se a conclusão for falsa, aí nós temos argumento inválido, tá certo? Então é isso aqui, ó. O que é que nós temos que ter em mente? Vamos recapitular para a gente não ter problema. Não deu para usar o método dos diagramas lógicos, beleza. Vou tentar usar o método das premissas verdadeiras, que eu estou aprendendo aqui. Nós estamos aprendendo aqui nesse momento. Para usar o método das premissas verdadeiras, eu preciso ter nas premissas ou uma conjunção ou uma proposição simples, que vai ser o meu ponto de partida, tá certo? Aí, a partir daí, o que é que eu faço? Eu afirmo, né, eu considero, afirmo que minhas premissas são verdadeiras, tanto que elas não mudam. Tá aqui, ó, as premissas são verdadeiras, né? E vou começar a dar valor às proposições simples a partir dessa afirmação e dos conectivos utilizados. E aí, no final, eu julgo a minha conclusão.
Se a minha conclusão também for verdadeira, não é isso? As minhas premissas eu já disse que são. Se a minha conclusão também for verdadeira, o argumento é válido, tá certo? O argumento é válido. Porém, se a minha conclusão for falsa, o argumento é inválido, tá? Vamos clarear mais essa ideia ali nos exemplos. Acompanha aqui comigo. Vem aqui. Aqui já está a estrutura, tá certo? No concurso, provavelmente você não vai achar assim. Você vai achar em forma de texto. O que é que você faz? Você transforma para essa estrutura, tá certo? Se você preferir trabalhar no texto, não tem problema. Eu prefiro ensinar assim, prefiro mostrar assim, porque eu acho que é mais fácil para você visualizar. Porque você vê o conectivo melhor, você vê o que é proposição simples, você vê o que é proposição composta, você vê o que é premissa, você vê o que é conclusão. Então eu prefiro trabalhar assim. Aqui já é uma estrutura montada, tá certo? Na prova, repetindo, na prova você provavelmente não vai achar dessa maneira, vai achar em forma de texto. Mas aí você, tirando do texto, você consegue montar essa estrutura. O que é que nós vamos fazer? Observa que esse aqui, não, dessa forma como está, eu não consigo utilizar os diagramas lógicos. Não é isso? Não tenho como utilizar, certo? Mas aí, observa, olha aqui, nas minhas premissas, uma proposição simples. Não é isso? Então, observa, se eu tenho nas premissas uma proposição simples, olha lá, se eu tenho nas premissas uma proposição simples, eu posso utilizar o método premissas verdadeiras, que consiste em, eu afirmo, considero afirmando que as minhas premissas são verdadeiras, tá certo? Então, se as minhas premissas são verdadeiras, o valor de não P aqui é verdadeiro, não é isso? Se não P é verdadeiro, observa, P só vai poder ser o quê? Não P é a negação de P. Se não P é verdadeiro, P só pode ser o quê? Olha aqui, P só pode ser falso, não é isso? Observa aqui agora o conectivo. Qual o conectivo que eu estou utilizando aqui nessa outra premissa aqui? É uma proposição composta, né? Essa outra premissa, com o conectivo da disjunção. Na disjunção, para ser verdadeiro, eu posso ter as duas verdadeiras, uma verdadeira e outra falsa, ou as duas. Aí, no caso, se eu tiver as duas falsas, a disjunção é falsa, não é? No caso aqui, como eu quero a disjunção verdadeira, e P já é falso, que obrigatoriamente, observa, obrigatoriamente Q vai ter que ser o quê? Verdadeiro, não é isso? Por quê? Porque se Q fosse falso, falso daria falso. Só que eu quero as minhas premissas verdadeiras. Eu já estou afirmando que as minhas premissas são verdadeiras. Então Q obrigatoriamente é verdadeiro, não é isso? Observa qual é a minha conclusão. É o Q, que é verdadeiro, não é isso? Agora olha aqui, conclusão verdadeira. Premissas verdadeiras, o que é que eu tenho? Argumento, olha aí, argumento válido, não é isso? Tranquilo? Observa, você partiu da proposição simples, né? Tendo nas premissas a proposição simples, partiu disso, considerando, afirmando todas as premissas verdadeiras. Se não P é verdadeiro, P é falso. Como aqui é disjunção, Q só vai poder ser verdadeiro. Porque se Q for falso, eu teria a disjunção falsa. E aí ia estar se contrapondo ao que eu já afirmei, que as minhas premissas sendo verdadeiras. Observa e lembra o nome do método, premissas verdadeiras. Então, achei o valor de Q verdadeiro. Como Q também é a minha conclusão, Q é verdadeiro. Como eu tenho premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, eu tenho o quê? Argumento válido. Beleza? Vamos ver agora aqui mais um exemplo para tentar melhorar ainda mais essa ideia. Olha aqui. Aqui nós temos outra estrutura lógica montada, certo? Da forma como está, eu já sei que eu não consigo trabalhar com diagramas lógicos. Aí eu vou procurar ver se nas premissas eu tenho conjunção. Tenho, né? Eu tenho uma conjunção aqui e uma conjunção aqui. Só que essa conjunção aqui não dá para me trabalhar, porque eu tenho a conjunção, mas eu também tenho um condicional, né? Eu quero uma conjunção isolada. Então, ó, observa aqui. Mas aqui eu tenho, olha aí. Aqui, ó, conjunção. Observa. Se eu tenho conjunção, eu posso trabalhar o método premissas verdadeiras. Então, eu afirmo que as minhas premissas são todas verdadeiras. Bom, se as minhas premissas são todas verdadeiras, essa premissa aqui, que está marcada aqui, que é o meu ponto de partida, que é a conjunção, observa aqui, a conjunção só tem um jeito de ser verdadeira.
é quando as duas proposições forem verdadeiras. Não é isso? Então eu tenho D verdadeiro e tenho não C verdadeiro. Beleza? A partir do valor dessas proposições simples, eu vou dar valor às outras proposições, né? Se eu tenho que não C é verdadeiro, observa que aqui eu tenho C, não é? Aqui dentro desse parênteses. Então esse C aqui só vai poder ser o quê? Falso. Não é isso? Observa que esse C aí só vai poder ser falso, já que não C eu disse que era verdadeiro. Agora presta atenção em outro detalhe. Aqui é conjunção também, não é? Se uma das proposições simples é falsa, eu já sei que a conjunção toda é falsa. Beleza? A conjunção toda é falsa. Qual é o conectivo que eu estou utilizando aqui? Condicional. Observa que todo o consequente é falso. Se o consequente é falso, no condicional, para que a proposição composta por condicional seja verdadeira, o condicional obrigatoriamente vai ter que ser o quê? Vai ter que ser o quê? Vai ter que ser falso, não é? Por quê? Porque se antecedente verdadeiro, consequente falso, a proposição é falsa. Observe que eu estou dizendo que as minhas premissas são verdadeiras. Então eu preciso que o valor das proposições simples aqui dê com que a premissa seja verdadeira. Se A fosse verdadeiro, a premissa seria falsa. Então, como o consequente já é falso, por conta de C ser falso, então A obrigatoriamente é falso. Aí ficou fácil. Observa. Se A é falso, não A só pode ser verdadeiro. Se A é verdadeiro, B obrigatoriamente também vai ter que ser verdadeiro. Não é isso? Porque B não pode ser falso. Se B é verdadeiro, não B é falso. Pronto. Acabei de dar valor nas premissas. Não é isso? Agora eu vou julgar a minha conclusão. E eu sei os valores de B e não D. Não é isso? Observa. Qual o valor de B? Verdadeiro. Qual o valor de não D? Se D é verdadeiro, não D só pode ser falso. Opa, olha aí. Qual é o conectivo? Condicional. Se B é verdadeiro, não D é falso, a proposição é falsa. E agora? Premissas verdadeiras. Conclusão falsa. O que que eu tenho? Eu tenho argumento inválido. Tá certo? Por quê? Porque eu tenho premissas verdadeiras, conclusão falsa. Tranquilo? Observe que aqui o meu ponto de partida foi a conjunção. Preste atenção. Você pode até estar achando um pouco difícil, não é isso? Mas não é. Você só precisa ter boa vontade e estar atento às observações que eu estou falando para você. Tá certo? Se você estiver atento e boa vontade, você vai resolver a questão. Tá certo? Você vai fazer e você vai ver como é fácil. Tá? Você só precisa lembrar quando você vai utilizar o método e como você vai utilizar o método. E eu garanto que você vai conseguir fazer, você vai acertar e você vai passar. Tranquilo? Esse é o método premissas verdadeiras. Na impossibilidade de você usar o método dos diagramas lógicos e lembrando que tendo no conjunto de premissas ou uma proposição simples ou uma conjunção, você pode utilizar esse método e vai partir dessa proposição simples ou dessa conjunção para resolver através desse método. Considera todas as tuas premissas como verdadeiras, dá valor às proposições simples, julga a tua conclusão. Se a tua conclusão for verdadeira, o argumento é válido. Se a tua conclusão for falsa, o argumento é inválido. Tá certo? Então, lembra os passos, lembra a ordem, lembra o que eu estou dizendo aqui e eu garanto que você vai conseguir. Tá certo? Você só não pode desanimar, você só não pode achar que não sabe e você só, pior ainda, achar que não vai conseguir. Porque você pode, você é capaz e eu garanto que você vai conseguir. Basta você querer. E eu sei que você quer. Porque se você está assistindo a aula, é porque você quer. Então você vai chegar lá. Tá certo? Vamos passar agora para o próximo método. Tá bom? Porque se eu não puder utilizar diagramas lógicos e premissas verdadeiras, eu tenho outros métodos para utilizar também. Eu garanto que a questão não vai deixar de ser feita. O ponto você não vai deixar de ganhar. Então você vai conseguir. Vamos lá, seguindo, ver o próximo método. Tá certo? Método da conclusão falsa. Viu aí? Mudou, né? Antes a gente estava vendo premissas verdadeiras. Que a gente partia da afirmação de que as premissas eram verdadeiras. Agora a gente vai ver conclusão falsa. Tá? É outro método. Por quê? Você vai perguntar, mas por quê? Eu já não consegui entender o outro. Epa, não é que você não conseguiu. Você não está querendo entender. Que eu disse para você como é.
tá certo? E você entende sim. Você é bem grandinho, você já está bem crescido e você entende. Você precisa querer entender, tá certo? Então olha aí de novo e vamos ver esse aqui também agora. Esse método aqui é o método da conclusão falsa. Por quê? Porque por vezes você também não consegue resolver por diagrama e nem por premissas verdadeiras. E aí, se você não consegue resolver por diagrama nem por premissas verdadeiras, você vai ter que resolver por conclusão falsa. Se puder resolver por ele, porque é um outro método que tem para resolver. Esse método, método da conclusão falsa. O que é que você vai precisar saber? Primeira coisa é, se não conseguir resolver por diagramas lógicos e não conseguir resolver premissas verdadeiras, vou ver se eu consigo resolver por conclusão falsa. Para resolver por conclusão falsa, você precisa ter Desculpa, deixa eu apagar aqui. Escrever aqui rapidinho. Você precisa ter na conclusão 3 coisas. Uma das 3 coisas, não é isso? Ou uma proposição simples, ou uma disjunção, ou um condicional. Esse será o seu ponto de partida, tá certo? Esse será o seu ponto de partida. Observa, olha o nome do método, conclusão falsa. O meu ponto de partida é na conclusão, se eu tiver uma proposição simples, uma disjunção ou condicional. Por quê? Porque a proposição simples, se eu disser que ela é falsa e pronto. A disjunção só tem um jeito de ser falsa, é quando as duas proposições são falsas. E o condicional também só tem um jeito de ser falso, é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então, é por isso que, se eu for trabalhar com esse método, eu preciso ter isso aqui na conclusão, para poder dar o meu ponto de partida. Que consiste em, observa, você vai considerar a sua conclusão falsa. Então, você vai afirmar que a sua conclusão é falsa, tá certo? Você vai dizer que a sua conclusão é falsa, e isso não vai mudar, tá certo? Você vai afirmar que a sua conclusão é falsa. E depois, você vai supor, presta atenção, aqui é português, e faz sentido. Você vai considerar a sua conclusão falsa. Você está afirmando que a sua conclusão é falsa. As premissas, você vai supor que elas são verdadeiras. Vai supor que elas são verdadeiras. Caso elas permaneçam todas verdadeiras, você tem um argumento inválido, tá certo? Caso as suas premissas, olha aí, as suas premissas, você supôs lá a verdadeira. Caso elas fiquem realmente verdadeiras, você tem argumento inválido, tá certo? Porém, você supôs que as premissas eram verdadeiras, mas uma das premissas, pelo menos uma, observa aqui, pelo menos uma das premissas ficou falsa. Basta que pelo menos uma delas fique falsa, aí muda, porque aí você passa a ter um argumento válido, tá certo? Presta atenção. Não é difícil, você só precisa lembrar das situações. Não consigo trabalhar por diagrama, não consigo trabalhar por premissa verdadeira, vou ver se eu consigo trabalhar por conclusão falsa. Se na conclusão eu tiver proposição simples, disjunção ou condicional, eu posso trabalhar por esse método, que é considerar a minha conclusão falsa, não é isso? Então eu vou afirmar que a minha conclusão é falsa, e aí vou supor as minhas premissas verdadeiras. Se elas permanecerem verdadeiras, todas, o meu argumento é inválido. Porém, se pelo menos uma das premissas for falsa, o meu argumento passa a ser válido. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha ali no exemplo para a gente clarear mais essa ideia. Olha aqui. Aqui está a estrutura lógica. É essa daí. A condicional a B ou C, B condicional não A, D condicional não C, A condicional não D. Consigo trabalhar por diagrama? Não, né? Não consigo trabalhar com diagrama. Não tenho como desenhar isso aí. É isso? Premissas verdadeiras. Consigo? Vamos ver aí. Condicional, condicional, condicional. Não tenho proposição simples, não tenho conjunção nas premissas. Certo? Então aqui. Agora vamos ver se eu consigo trabalhar pela conclusão falsa. O que é que eu preciso ter na conclusão falsa?
para ser o meu ponto de partida, ou uma proposição simples, ou uma disjunção, ou um condicional na conclusão. Opa, olha lá, eu tenho um condicional na conclusão. Tem um condicional aqui na conclusão. Então, eu consigo trabalhar com esse método conclusão falsa, que consiste em afirmar que a minha conclusão é falsa. Estou afirmando. Se eu estou afirmando que a minha conclusão é falsa, o valor de A é verdadeiro e o valor de não D é falso. Porque essa é a única maneira do condicional ser falso. Tá certo? Aí agora, você vai fazer o quê? Você vai supor as suas premissas verdadeiras. Observe que você está supondo. Tá? Você vai começar a dar valores às premissas, nas premissas, às proposições simples, e vai ver. Se todas elas se mantiverem verdadeiras, olha lá, argumento inválido. Porém, se uma das premissas lá mudar e tiver valor falso, você tem argumento válido. Então vamos dar valor aí e vamos ver. Olha aqui. Se não D é falso, observa, não D é falso. Então D vai ser verdadeiro. Né? Se A é verdadeiro, não A vai ser falso. Se A é verdadeiro, A é verdadeiro. Beleza? Tranquilo. Agora vamos lá. Se não A é falso, B só vai poder ser o quê? Lembra aí dos conectivos? Valor lógico das proposições compostas. Se A é falso, B só pode ser falso. Observe que eu estou supondo as minhas premissas verdadeiras. Então eu dou valor considerando que elas sejam verdadeiras, né? Para que elas fiquem verdadeiras. Então eu achei que B tem que ser falso para poder essa proposição ser verdadeira. Estou supondo. Aí vai lá. Se D é verdadeiro, não C é verdadeiro. Beleza. Bom, se B é falso, não C é verdadeiro, C só vai poder ser o quê? Falso. Observa aí. Dentro desse parêntese, você tem uma disjunção. Falso ou falso dá o quê? Falso. Então, observa que tu tem aí antecedente. Observa que aqui é um condicional. Tu tem aí antecedente verdadeiro, consequente falso. O que é que aconteceu com essa proposição aqui? Com essa premissa? Ela ficou falsa. Eu dei os valores das proposições supondo elas verdadeiras, né? Dei os valores das premissas, as proposições simples, supondo que essas premissas fossem verdadeiras, né? Só que eu achei, mesmo fazendo isso, eu achei que essa premissa aqui é falsa. Olha a situação. Conclusão falsa. Uma das premissas falsas, esse argumento é dito argumento. Argumento o quê? Argumento válido. Não é isso? Se, supondo as premissas verdadeiras, elas tivessem ficado verdadeiras, o argumento seria inválido. Mas olha aí, mesmo supondo as premissas verdadeiras, eu achei uma premissa falsa. Logo, e portanto, o argumento é dito argumento válido. Tá certo? Então, presta atenção no passo a passo. Tá? Não consegui resolver por diagrama. Não consegui resolver por premissas verdadeiras, vou ver se eu consigo resolver por conclusão falsa. Tenho na conclusão condicional, então eu consigo. Admito, considero, afirmo. Conclusão falsa. Valor de A é verdadeiro, valor de não D é falso. Suponho premissas verdadeiras. Estou supondo. Dei valores a D, a A, a C, a B. Completei os valores aí dessas proposições simples, né, que estão aí nas premissas com base nos conectivos. Ao final disso, eu achei que uma das premissas é falsa. Bom, conclusão falsa. Uma das premissas falsas, argumento válido. Se a minha suposição delas verdadeiras tivessem permanecido assim, e elas fossem todas verdadeiras, aí o argumento seria inválido. Mas olha que uma das premissas lá, a primeira, também ficou falsa. Conclusão falsa. Uma das premissas falsas, argumento válido. Tá certo? Então esse é mais um método que você tem para resolver uma questão de argumento. Tá bom? Então fica atento. Não diga que não vai conseguir, porque você vai conseguir. Se você está fazendo isso, é para você conseguir. Se eu estou aqui, é porque eu quero que você consiga. E o meu trabalho é fazer você conseguir. E pode ter certeza que você vai. Tá certo? Não precisa se desesperar. Mantenha calma, mantenha a tranquilidade. Tá? Presta atenção no que eu falei. Presta atenção no exemplo. Tá? E na hora que você estiver fazendo exercícios, você vai ver. Vai lembrando do que o professor falou. Vai aplicando as regras e vai fazendo.
tá certo? Não tenha dúvidas, você vai conseguir, tá certo? Se eu estou aqui hoje, se eu sei fazer isso, foi porque um dia eu quis, aprendi e consegui. Você também pode, você também quer, você também consegue, tá certo? E você vai passar e vai ser, assim como eu, um funcionário público. Pode até não dar aula de raciocínio lógico, mas funcionário público você vai ser. Viver bem, você vai viver. Ter tranquilidade, você vai ter. E só depende de você. E você já deu o primeiro passo, já deu o segundo, já deu o terceiro, que é estar estudando. Agora é fazer o concurso, resolver as questões, acertar, ganhar os pontos, passar e ficar tranquilo. Tá certo? Confie em você e eu garanto que você vai conseguir. Tranquilo? Seguimos aí, depois falando de mais um método para resolução de argumento. Tá? Já vimos diagramas lógicos, premissas verdadeiras, conclusão falsa. Ainda tem mais um métodozinho para a gente ver. Porque caso a gente não consiga trabalhar com nenhum desses três, ainda assim a gente tem como resolver o argumento. Ficar sem resolver a questão, você não vai ficar, tá certo? Ficar sem ganhar seu ponto, você não vai ficar. Ser funcionário público, você vai ser. Eu garanto, e você sabe que sim, porque você está fazendo de tudo para isso. E você vai conseguir. Então até a próxima e vamos nessa.